Olá meu povo, olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, da série Não Venda a Sua Marcenaria, tá? Hoje vai ser nosso vídeo de número 2, que nós vamos falar sobre como superar os desafios de um empresário falido. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Silva, Matheus Alves da Silva. Eu tenho uma marcenaria há 14 anos, já tive num processo de falência há 8 anos atrás. E nesses últimos 2 anos aí, incrivelmente anos de pandemia, a gente teve aí um crescimento um ano após o outro. 2020 surpreendeu o crescimento que tivemos no forte da pandemia. E 2021 foi um crescimento maior do que o ano de 2020, então foi surpreendente o que aconteceu. Óbvio que teve algumas decisões, algumas não, teve várias decisões, como a gente que é empresário, dono de empresa, né? A gente tem que tomar as decisões. E as nossas decisões acabam surgindo os resultados do dia de amanhã, ok? Então hoje a gente está aqui em Ipanema, na praia. Hoje aconteceu algo que até me surpreendeu, né? O que foi que aconteceu que me surpreendeu? O autocontrole, que é um tema que a gente vai falar aqui, sobre o autocontrole que a gente precisa administrar, a gente precisa cada vez mais buscar o autocontrole. Em várias etapas da nossa vida, a gente vai precisar de autocontrole para tomar algumas decisões e até mesmo algumas circunstâncias que ocorrem no meio do caminho que a gente não espera, a gente vai ter que ter o autocontrole. Eu confesso que eu era uma pessoa que não tinha autocontrole, isso há uns 4 anos atrás. Eu não tinha autocontrole, eu vivia estressado, eu não sabia administrar as frustrações que ocorriam no dia a dia, na sequência da semana, do mês. Realmente eu não sabia administrar. E por essa razão, né, uma delas também, né, por essa razão foi que eu vinha uma vez falir, né? Eu fali a minha empresa, porque não é a empresa que fale em si, a pessoa que fale, o empresário é quem fale, tá? Mas nós vamos falar na sequência. Mas o que aconteceu hoje que me surpreendeu? A gente estávamos passeando e a gente está na praia de férias, fomos visitar outra praia e na sequência do nosso caminho, na trajetória, simplesmente um carro se atravessou na frente da minha caminhoneta e confesso que na hora foi tão rápido, eu não consegui perceber. Ele estava praticamente parelho com a caminhoneta, um pouco à frente, adiantado assim, mas o para-choque pegou na parte do paralama, ali na parte superior, né? E a caminhoneta ela é mais alta que o carro, chegou meio que erguer assim a frente da caminhoneta, pegou a roda e tudo mais. Eu consegui daí puxar, na sequência que deu a colisão eu puxei para a esquerda e o outro condutor também deu uma puxada e em seguida paramos, né? E na hora, o que me surpreendeu é que eu desci da caminhoneta bem tranquilo, né? Algo que se fosse em outras épocas, eu iria descer bem, assim, bem furioso, porque bateu no carro, estragou o carro, já ia ser um pensamento totalmente negativo, um pensamento totalmente de escassez, né? Essa é a verdade, porque eu iria estar pensando somente no carro. Isso eu iria estar só pensando no bem, né, e não nas pessoas. E eu sempre tive em mente, aprendendo novas coisas, sempre buscando aprender, né, eu sempre tive em mente que se um dia isso ocorresse, mas isso já fazia tempo que eu nem pensava mais, porque eu já, né, no meu processo de crescimento, isso já estava enraizado na minha mente e foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz, isso eu achei muito bacana, né? Claro que eu desci um pouco assustado, eu estava com a minha família, o bebê, o carro do outro condutor também estava com a família dele, estávamos todos ali, né, na região da praia, Itapema, Santa Catarina, ali é bem movimentado, aqui é bem movimentado nessa época. Primeira coisa que eu perguntei para ele, eu olhei para o pessoal do carro dele, a esposa, acho que era a esposa, estava ali chorando em plantos, assustada. Eu só imagino o pavor, né?
caminhoneta bem mais alta que o carro dele ali, aquela roda por cima, deve ter sido apavorante para ele, com certeza. Mas graças a Deus todos estavam bem. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar como é que eles estavam. E graças a Deus estavam bem e tudo mais, e eu consegui conduzir toda a situação com a maior tranquilidade. Conversei com ele, obviamente no início ali, né, ele questionou, a única coisa que ele questionou, eu liguei o pisca e você não viu. Mas o que eu passei para ele? Olha, infelizmente eu não vi porque basicamente tu ligou o pisca e entrou para via, não deu tempo e eu não vi porque a caminhonete é mais alta do que o carro. Foi bem assim que eu falei para ele. E a partir do momento que eu falei isso aí, ele se calou e não falou mais nada, porque isso já demonstra que, né, ele percebeu que ele também cometeu um deslize, né, que ele não até porque a caminhonete, o para-choque pegou na parte da frente do paralama, né, e não atrás. Então se ele tivesse bem mais à frente, pegaria na parte de trás. Então pegou no paralama dele, no retrovisor ali e na porta dele, né. Foi essa parte que pegou. Enfim, claro que ele, né, ficou bem aborrecido, eu também com a situação, mas graças a Deus estávamos todos bens. Mas o resumo da história é que eu me senti muito gratificante por saber conduzir a situação. Em outros tempos eu iria sair bem nervoso, talvez até xingando o rapaz, né, sem pensar nas pessoas, só pensando no bem material. Então isso acho que hoje foi uma prova, né? Uma prova de que eu estou no caminho, buscando conhecimento, sabedoria. E este ano, no ano de 2022, eu coloquei um objetivo, um propósito de passar para outras pessoas, né, um pouco do que eu vivi, dos meus resultados, do que deu errado e do que deu certo, né? Porque é muito bom, às vezes a gente vê as pessoas só falarem o que deu certo, o que é legal, o que deu certo, como conseguiu e tal. Mas eu acho que é tão relevante também as coisas que deram errado, né? Tu passar para o próximo, para que ele não venha cair naquele mesmo erro que você caiu. Isso é muito bacana. Então eu me propus a me expor, né? Eu sempre fui um cara muito tímido. Fui, porque não sou mais, tá? Aquilo que eu sei eu vou passar para o próximo, e se eu puder ajudar 1, 2, 3 pessoas ou uma pessoa, já é gratificante, e eu sei que isso é bênção de Deus, porque tudo aquilo que Ele derramar sobre mim, eu quero espalhar e derramar sobre a vida de outras pessoas também. Bora lá, contei já a minha história de hoje, achei bem bacana. Eu até comentei, vou dar mais sequência, eu comentei com a minha esposa ontem, a gente fez uma oração à noite antes de dormir, a gente tomou essa decisão de este ano a gente arregaçar mesmo, tocar para quebrar, vamos transbordar na vida de outras pessoas, essa é a verdade. E eu comentei com ela, olha, nós temos que estar bem ciente e esperto de que o inimigo vai se levantar contra nós. Falei bem assim, né? Não profetizando, mas para ser bem realista, tá? Porque o inimigo, ele não quer ver as pessoas bem, prosperar, e principalmente quando ele vê que uma pessoa se levanta para ajudar outras pessoas, aí tu começa a pisar no calo dele, entendeu? Aí tu começa a se expor, e é onde tu vai se expor, ele vai querer te atacar, para te derrubar, para fazer você retroceder. Mas eu não sou daqueles que retrocedem, porque a palavra de Deus diz que Ele não se agrada dos que retrocedem, e eu não sou dos que vou retroceder. Por isso, eu tive com a minha empresa, eu fali a minha empresa uma vez e não retrocedi. E hoje estou aqui para passar, né, um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, né, no dia a dia, para vocês que estão nessa situação delicada, que se a gente está fazendo aí nosso segundo vídeo, né, da série Não Venda Sua Marcenaria. Daqui a pouco o motivo de você vender não seja porque você está falido, quebrado, seja por um motivo de um outro negócio, ok, tudo certo, glória a Deus,
né? Mas muitos colegas que eu vejo publicar, estou vendendo a marcenaria, e aí eu vou lá e pergunto por qual motivo. Estou desanimado, não aguento mais, eu trabalho, não vejo retorno, né? Não consigo bons colaboradores, a gente pega bom colaborador, ele não fica, ele sai, sim, uma série de coisas que acaba se queixando mesmo, vamos falar bem a nossa língua, se queixando, reclamando, sabe? A pessoa, ela entra num funil negativo que ela não consegue enxergar uma solução, né? Então eu sei que tudo isso vai oprimindo, porque eu tive assim, eu não conseguia ver a solução, né? Eu só enxergava para o problema, enxergava o estresse, o cansaço, enfim, nada era satisfatório, tá? Mas eu passei por esse processo, e se você está nesse processo, você também vai passar, né? Então eu tô aqui para te ajudar, vamos em frente, bora lá. Então a série Não Venda Sua Marcenaria, né? Parte 2, como superar o desafio de um empresário falido. Como superar um desafio de um empresário falido, tá? Isso serve também para outras áreas, tá? Eu tô falando da marcenaria porque a minha área, eu tenho outras empresas, mas graças a Deus estão bem. A minha primeira empresa foi a marcenaria, então as minhas experiências todas são com ela. As demais empresas foram vindo após a minha retomada de crescimento, tá? Eu quero passar para você aqui 5 passos. Nós vamos falar aqui 5 passos, tá? Primeiro, o que nós precisamos ter? Determinação de assumir plena responsabilidade. Como assim? Tchê, você quebrou, tá falido, você não consegue ver uma luz no fundo do túnel. Você tem que bater no peito e assumir a responsabilidade. Eu sou responsável por tudo isso. Não é fulano, não é ciclano. Eu sou responsável por tudo isso, tá? Quando você assume a responsabilidade, no mesmo momento você consegue identificar, né? E também resolver aqueles problemas que foram causados. Se você ficar jogando para o outro, você tira de você essa sensação de culpa, culpando no ciclano, no fulano. Ah, mas eu quebrei por causa do fulano. Não, você é o dono da empresa, você quebrou por causa de você, porque você não estava acompanhando, né, o que o fulano estava fazendo. Você não estava dirigindo, você não estava né, lado a lado, você soltou para ele fazer, confiou nele, deixou por ele. Então a culpa é sua, não é do fulano, tá? Quando você assume a culpa, você identifica, a culpa é minha, agora eu vou achar a solução para esse problema. Então bata no peito e assuma. Determinação de assumir plena responsabilidade, tá? Definição de plano. Você já passou por essa primeira etapa, definiu, a culpa é sua e tal. Agora qual é a segunda etapa? Vamos definir os planos, que é aquilo que eu falei. Você assumiu a culpa, vamos definir os planos, vamos rever o que foi feito errado e vamos refazer tudo de novo. Vamos botar ali no papel mesmo, vamos anotar, né? Porque quem anota não tem derrota. Pega essa visão aí, anota esse código aí. Quem anota não tem derrota. Então, definição de plano, vamos lá, vamos anotar. Como é que a gente começou? Começamos assim, a gente já não vai começar da mesma forma que começou da primeira vez. Por quê? Porque você já tem uma experiência vivida. Então, com certeza, o seu recomeço vai ser muito mais avançado do que o seu começo. Apenas, né, se você não souber administrar suas emoções, apenas as suas emoções vão estar mais inferior do que no começo. Porque lá no começo, claro que era tudo muito deslumbrante, você não passou por nenhuma situação difícil, você só via, né, o sucesso, só via positividade. Então, isso, você administrando as emoções, você vai recomeçar muito mais além do que no seu começo, beleza? Definição de plano. Terceiro passo, firmeza de decisão, né? Você vai ter que ter firmeza de decisão em todas as coisas. Avaliar, não tomar decisões pelo impulso, né? Ah, mas se eu fizer isso eu não vou errar.
Não, isso é mentira. Você vai cometer erros, óbvio que vai. Todos nós cometeremos erros, né? Mas os erros que você já cometeu, com certeza você não vai cometer mais. Então, o que nós temos que avaliar e cuidar para que não venhamos cometer novos erros que pode botar, né, em risco a nossa empresa e tudo mais. Então, firmeza de decisão, avaliar todas elas, né? Ter paciência, não tomar decisão pelo impulso, tá? Anota aí uma outra visão, um outro código aí, ó. A decisão, tá? Firmeza de decisão. Agora vem o código. A decisão que eu tomo hoje vira o meu destino no amanhã. Compreendeu? Vou de novo. A decisão que eu tomo hoje torna-se ou vira o meu destino do amanhã. Hoje eu estou aqui na praia de Itapema, no meu primeiro vídeo ali, eu até mostrei a praia e tal, não dessa série, um outro vídeo. Quem está no meu canal, se inscreve lá, assiste um vídeo anterior que eu contei ali, né, o nosso passeio, as nossas férias, mini férias. Hoje eu estou aqui porque eu tomei uma decisão no meio do ano. Não, eu quero passar o Natal e o Ano Novo, o Réveillon, na praia, em Itapema, Santa Catarina. Não tenho casa, vou ter que alugar. Sei que o aluguel nessa época ele é quase o dobro do valor, mas eu tomo essa decisão e eu montei uma estratégia para que isso se tornasse realidade, né? Então hoje eu estou vivendo, né, essa decisão que eu tomei no meio do ano. Então, repetindo, a decisão que eu tomo hoje vira o meu destino do amanhã, ok? Bora lá então. Esse é o terceiro passo que eu passo para vocês. Agora vem o quarto passo, autocontrole, tá? Por que autocontrole? Por que isso é importante? Isso é importante porque todos nós podemos nos emocionar, né, e perder o autocontrole, que foi a história que eu contei, a realidade que eu contei no início desse vídeo, né? Nós temos emoções positivas e negativas, né? Se eu não tivesse tido autocontrole, como é que eu iria descer do meu carro para ir falar com o outro condutor? Eu ia falar com uma emoção negativa, xingando. Obviamente eu ia fazer isso porque ele não deu espaçamento para entrar, né, para entrar na via que eu estava andando, ele não deu espaçamento suficiente, né, e até ia querer que ele pagasse o conserto da minha caminhoneta, né, que foi algo que eu não fiz. Eu simplesmente coloquei para ele a realidade e com certeza ele compreendeu, porque ele se calou, não falou mais nada. Ele viu que, né, ele cometeu um deslize. Nós somos falhos, isso é natural. E eu simplesmente falei para ele, não vamos deixar nos abalar, não vamos estragar nossas férias. Você conserta o seu, eu conserto o meu e tá tudo certo, né? E ele aceitou de boa, com certeza, né? Eu também fiquei ali um pouquinho entristecido, mas foi questão de minutos, tá? Porque outra coisa que eu aprendi também, que na sequência a gente vai fazer outros vídeos e vamos passar para vocês outras etapas também sobre essa questão aí de minutos, decidir as coisas e virar a página, ok? Então, autocontrole, eu falei do controle ali negativo e positivo, autocontrole no momento em que você estiver vendendo bastante. Esse eu acho que é o momento que mais precisamos ter, é o autocontrole. Porque se nós não tivermos esse autocontrole, a gente vai acabar cometendo alguns deslizes de fazer a nossa retirada mensal, que isso leva, né, à falência à empresa, fazer a nossa retirada mensal além do que é permitido, além do que a gente estipulou, do que vai ser o nosso prolabore, ou daqui a pouco a gente acabar comprando, porque a gente sabe que principalmente marcenaria tem uma demanda de investimento muito grande, né? Tu compra uma máquina, já depois tem que comprar outra, vai aumentando a demanda de serviço, tem que comprar mais maquinário, enfim. Então temos que ter o autocontrole também para não acabar pegando todo o dinheiro do caixa e comprando máquinas e investindo, né, sem um planejamento. Essa é a verdade, sem saber como é que vai ser as vendas do próximo mês, sem saber quantos clientes eu tenho, qual é a probabilidade de fechamento, né? Então tudo isso, se tu não souber, né, mesmo sabendo, tem que ter autocontrole. Isso é em todo o sentido, o autocontrole, tá? E a 5ª etapa, tá?
a que eu acho mais importante e a que mudou realmente a minha vida e que me fez subir e que eu acho, não, que eu tenho a certeza que se você praticar, né, e colocar ela em ação todos os dias, não tem como você não superar essa dificuldade, que é as 5, né, os 5 passos, 5 etapas: renovar e fortalecer e aumentar a sua fé. Renovar, fortalecer e aumentar a sua fé. Como assim renovar? Com certeza você tem fé. Ou se não teve hoje, um dia já teve. Então você vai ter que renovar a sua fé. Fortalecer. Provavelmente, se você está numa situação difícil, de falência, ou de vender a empresa porque desacreditou dela, você vai ter que fortalecer a sua fé, tá? Mas só que só renovar e fortalecer não é suficiente. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, todo mundo precisa aumentar a sua fé, tá? Então, renovar, fortalecer e aumentar a nossa fé é o que nós precisamos fazer todos os dias, tá? Você tem que entender que na palavra de Deus, a palavra diz que a fé, ela vem por ouvir. Isso está em Romanos 10, 17. Consequentemente, até vou ler aqui para vocês, só um pouquinho aqui, ó. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ser ouvir. A fé vem por ouvir. Então você está ouvindo, né, esse vídeo que eu estou te passando, né? E isso com certeza vai te dar uma esperança, com certeza. Só que esse meu vídeo não é suficiente. Você vai ter que mergulhar em buscar mais conhecimento e sabedoria. Mas esse meu vídeo já com certeza vai te ajudar a sair da zona de conforto, né? E o que eu quero te pedir é que você busque renovar, fortalecer e aumentar a sua fé, tá? A nossa fé é ativada quando ouvimos, pensamos e falamos, ok? Lembra que eu li ali Romanos 10, 17, vou ler de novo. Consequentemente, a fé vem por ouvir, tá? Então, a nossa fé, ela é ativada quando ouvimos, quando pensamos e quando falamos, tá? Ouvir, você está me ouvindo, ok? Pensamos, agora está em você começar a pensar. Lembra lá que a gente falou sobre definição de planos? Você vai ter que pensar para definir seus planos, tá? E falamos, o que seria isso falamos, Mateus? Falamos, você vai ter que mentalizar todo a sua definição de planos, colocar num papel e você vai ter que falar todos os dias. Qual é o seu plano? Você vai falar para você mesmo. Anota ali 3 itens, 4 tarefas, o que você quer adquirir, qual é o seu plano, qual é o seu objetivo. Faça uma anotação ali, quem anota não tem derrota. Faça anotação, tá? E fala todos os dias, tá? Isso você vai profetizar com a sua boca, ok? Eu quero ler aqui também Hebreus 11:3, que fala assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, por que temos que falar? Vou ler de novo. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como é que ele criou o universo? Ele criou pela palavra da sua boca. Ele disse que haja luz, e assim houve luz. Que haja água, e assim houve água. Que haja os animais, e houve os animais. Então, por isso que nós temos que falar. Tá, mas Deus falou, de onde é que veio isso que ele falou? Claro que ele não ouviu de ninguém, mas o que veio nele? Veio o pensamento. Então, por isso que eu reforço. Quando você não tem o pensamento, você está numa situação deprimente, vamos colocar assim, você não tem mais pensamento. Seu pensamento é negativo, não é positivo, tá? Então, você vai ter que ouvir pessoas que vão te aconselhar, que vão te dar direção. A partir do momento que você ouve, você coloca o seu pensamento em ação. E a partir do seu pensamento em ação, você vai anotar, né, todos os seus pensamentos, os seus planos, e você vai falar todos os dias. Que isso vai começar a surgir uma transformação no seu dia a dia.
Pode ter certeza disso, porque foi assim que Deus agiu e assim que nós devemos de agir. Imagina, né? Ele agiu e criou todas as coisas pela palavra, foi falando, foi confessando, né? A palavra de Deus diz também o porquê que nós temos que ter fé, tá? Eu quero reforçar aqui. Hebreus 11:6 fala assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente estimula a nossa fé e aumenta, fortalece a nossa fé, né? Deus, ele se agrada de nós, entendeu? E com isso ele vai abrindo portas, vai abrindo caminho, vai nos dando e nos entregando coisas muito maiores que a gente não pode nem imaginar. Por que que ele vai entregando? Porque ele sabe que a tua fé está fortalecida. Então, independente da sua religião, independente do que você segue, estimula a sua fé. O nosso Deus é o mesmo. Eu sei que você acredita no Deus criador de todas as coisas, em Jesus, que morreu para nos salvar e para levar consigo, né, os nossos pecados, ok? Então assim, ó, nós falamos hoje, então, voltando aqui, como superar os desafios de um empresário falido. No próximo vídeo eu quero falar, nós temos mais 2 vídeos dessa série, vamos dizer assim, tá? No próximo vídeo eu vou falar de como nos estruturarmos novamente, como nos estruturar novamente para retomar o nosso crescimento. Aqui a gente já até abordou, tá? Como que você vai fazer isso aqui também já está abordado, mas nós vamos nos aprofundar, né? E no terceiro vídeo nós vamos falar sobre blindando nossa mente do medo. Esse aqui é fantástico. Quando eu comecei a conhecer coisas sobre o que o medo, como o medo age, né? Começou a mudar totalmente muitas coisas, tá? Então nós vamos falar de como nos estruturar novamente, blindando nossa mente do medo, ok? Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Como eu falei para vocês, eu estou no início de uma caminhada, mas eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre o meu coração para transbordar na vida de muitas pessoas, assim como Ele tem transbordado na minha vida, tá? Faça lá seu comentário, deixe suas dúvidas, eu podendo te ajudar, né? Com certeza, eu buscando em Deus, Ele vai me dar a direção para que venha te ajudar, ok? Inscreva lá no nosso canal, deixe o seu like, né? Compartilhe isso para outras pessoas, vamos transbordar na vida de outras pessoas também. Quanto mais nós fizer ao próximo, Deus fará por nós, ok? Tenha uma boa noite aí a todos e fique com Deus, beijo no coração. Tchau, tchau!